Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de processo civil e hoje para tratar sobre a modificação de competência prevista no CPC, artigos 54 a 63. Nós vamos fazer então a leitura desses artigos, explicar e logo depois nós iremos fazer exercícios relacionados a essa matéria para você poder fixar o conteúdo, beleza? Vamos lá, acompanhe comigo. Artigo 54. A competência relativa. A competência relativa ela está relacionada ao território e ao valor da causa. Então ela poderá modificar-se pela conexão ou pela continência. A primeira observação que nós temos que analisar é o que seria conexão e o que seria continência. Então a competência ela pode modificar pela conexão e pela continência? Sim. Nós vamos entender o que seria conexão. Olha, seria conexão quando é comum o pedido ou comum a causa de pedir. Conexão, comum o pedido ou a causa de pedir. Imagine, por exemplo, um acidente de um ônibus em que várias pessoas venham ser lesionadas. Nesse caso, eu teria ali, por exemplo, 40 passageiros. Imagine que cada um desses passageiros proponha uma ação contra a empresa. Ora, as partes não são idênticas. As partes são diferentes. Por quê? O reclamado, o réu vai ser o mesmo, mas o autor vai ser diferente. Cada passageiro promoverá uma ação diferente. Mas o pedido e a causa de pedir, eles são os mesmos. É comum. A causa de pedir e o pedido são comuns. Então, nesse caso, nós teríamos uma conexão e poderia pedir a reunião desses processos para que a decisão fosse unânime, né? Fosse idêntica para todos. Não seria unânime, seria idêntica e parecida para todos. Então, olha o que diz o artigo. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum, nós temos que quando lhe for comum, o pedido ou a causa de pedir. Quando lhe for comum, o pedido e a causa de pedir. Eu costumo associar o X. Na conexão nós não temos a letra X, então nós temos duas hipóteses. Comum, o pedido ou a causa de pedir. Comum, o pedido ou a causa de pedir. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Então, só não será reunido se já tivermos decisões nesses processos. Então, a decisão conjunta, ela favorece uma decisão igual para todos e não cada um juiz decidindo de um jeito. Aplica-se no disposto desse caput do artigo 55 aqui, a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Então nós temos que tanto execução de título extrajudicial e ação de conhecimento com relação ao mesmo ato jurídico, nós teríamos também a conexão. E as execuções fundadas no mesmo título executivo. Então, as execuções fundadas em mesmo título de executivo também nós poderíamos ter a conexão. Então, relembrando aqui, na fase de execução também é possível a conexão. E o parágrafo 3º traz para nós que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Então, além da conexão, que é quando houver o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, nós temos situações em que, mesmo sem a existência de conexão, poderão ter decisões conflitantes e decisões contraditórias. E, nesse caso, o CPC autorizou que eles possam ser reunidos para julgamento conjunto. Para quê? Para que possa evitar um risco de prolação de decisões conflitantes. Bom, já entendemos aqui o que seria conexão. Conexão, temos duas situações. Comum, o pedido ou a causa de pedir. Mas as partes aqui, elas são diferentes. Já na continência, artigo 56, nós temos que quando houver entre duas ou mais ações, identidade de partes. Então, nós temos as mesmas partes, identidade de partes. E a causa de pedir. Então, e a causa de pedir são idênticos.
quando houver identidade de parte e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abranger os demais, nós teremos aí a continência. Então, conexão é diferente de continência. Quando que nós temos a conexão? Quando for comum o pedido ou a causa de pedir. E continência, quando nós tivermos identidade de parte e causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange das demais. Exemplo aqui, vamos verificar um exemplo. Nós poderíamos ter, por exemplo, você entra com a ação de investigação de paternidade e você entra com outro processo pedindo pensão alimentícia. Observe que, se você entrou com a investigação de paternidade e uma ação separada de pensão alimentícia, as partes são idênticas. Então, há uma identidade de partes aqui. Você é o autor contra o mesmo pai, ou suposto pai. Nesse caso, como eu tenho a identidade de partes e a identidade e a causa de pedir, mas o pedido de uma é mais amplo, por exemplo, no caso da investigação de paternidade é mais amplo, porque se houver reconhecimento da paternidade, vai abranger também o pedido de pensão alimentícia. E aí nós teríamos a continência. Então você tem que saber a diferença de conexão e de continência. O artigo 57, quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução do mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Se há continência e a ação continente tiver sido proposta antes, então haverá resolução do mérito, sentença sem resolução do mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. A reunião das ações propostas em separados far-se-ão no juízo prevento. Juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. E qual é o juiz prevento? Onde nós vamos encontrar o juiz prevento? O que significa juiz prevento? É aquele que tomou conhecimento do fato em primeiro lugar. Prevento. Então, ele será o juiz competente para julgar a causa. E o artigo 59 traz para nós que o registro ou a distribuição da petição inicial é que torna prevento o juízo. Então, é o registro ou a distribuição da petição inicial que torna prevento o juízo. Memorize esse ponto. E o artigo 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, então aqui nós temos situações de imóveis. Se ele estiver situado em mais de um estado, comarca, seção, quando nós falamos seção, nós estamos relacionando à Justiça Federal, aqui Justiça Estadual. Seção ou subseção judiciária são justiças federais. A competência territorial do juízo prevento, aquele em que foi registrada ou distribuída a petição inicial, estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Consegue entender? Então eu tenho a situação de um imóvel que está situado em mais de um estado, na divisa de Minas e São Paulo, por exemplo, ou de diferentes comarcas, em duas comarcas, ou em duas seções, ou subseção judiciária. Nesse caso, aquele juiz que se tornou prevento, ele vai ter capacidade de julgar todo o imóvel. O juiz prevento vai estender-se a competência dele sobre a totalidade do imóvel. E o artigo 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Então, caso haja uma ação acessória, você terá que propor também no juízo competente para a ação principal. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável, por convenção das partes. Aqui nós temos a competência absoluta. Mais na frente, no outro bloco, nós iremos analisar a competência absoluta e a competência relativa. Aqui nesse caso, quando se trata da matéria, quando se trata da pessoa ou função, ela não pode ser modificada
pelas partes, por convenção das partes, porque é matéria absoluta. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, que é a competência relativa, que eles poderão eleger foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Então, tratando-se de competência absoluta relacionada à matéria, à pessoa ou à função, é inderrogável por convenção das partes a modificação. Já se for de competência relativa, tratando de valor e território, as partes poderão modificar, poderão eleger o local para tratar desse assunto. Parágrafo 1º. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e referir-se, aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Então, fora dessas situações aqui, nós não poderemos eleger o foro. Parágrafo 2º. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Então, as partes convencionaram contratualmente o local ou elegeram o foro para decidir qualquer controvérsia. Nesse caso, os herdeiros e sucessores também estarão obrigados ao foro contratual. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz, de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Quando nós falamos antes da citação, antes da pessoa receber a citação, se a cláusula de eleição for abusiva, a parte colocou que a situação foro de eleição é impossível para a parte mais fraca, ela poderá ser considerada ineficaz. Atenção, não é nula, não é anulável, nós temos aqui que ela é ineficaz. E parágrafo 4º, citado, incumbe ao réu alegar a abusividade de cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Isso significa que se a parte não falar nada da abusividade do foro que foi eleito, haverá a preclusão, porque o momento correto é de falar na contestação. Bom, nós analisamos aqui os artigos 54 até o artigo 63 e agora nós vamos resolver algumas questões relacionadas a esse assunto para fixar o conteúdo. Acompanhe comigo nas questões. A primeira questão, ela foi cobrada no TRT da 6ª Região e refere-se à modificação de competência. E aí vem a pergunta. O foro contratual que foi eleito pelas partes é personalíssimo e, portanto, não obriga os herdeiros e sucessores das partes? Errado, porque o foro contratual ele vai sim obrigar os herdeiros e sucessores das partes. Olha o artigo 63, parágrafo 2º. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Então, essa afirmativa ela está errada. Letra B. As modificações de competência, a determinada em razão da matéria, da pessoa, do valor, é inderrogável por convenção das partes. Ora, em razão da matéria, é inderrogável, em razão da pessoa, é inderrogável. Agora, em razão do valor, ela pode ser modificada. Aqui nós temos uma incompetência relativa e essas duas, competência absoluta. Então, por isso também está errada a afirmativa. Letra C. Quando houver continência e a ação continente houver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução do mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Perfeito. É o que diz aqui o artigo 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução do mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Artigo 57 é a nossa resposta. Artigo 57 do CPC. Letra D. A abusividade da cláusula de eleição de foro deve ser alegada pela parte a quem aproveita.
não podendo ser examinada de ofício pelo juiz, salvo em relações consumeristas. Essa afirmativa está errada. Vamos verificar o que diz a lei. Olha o artigo 63, parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz. Então, ela pode ser considerada ineficaz de ofício pelo juiz. Está errada essa afirmativa. Letra E. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar riscos de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, desde que haja conexão entre eles. Nós vamos encontrar no artigo 55, parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Mesmo sem conexão entre eles. E aqui fala, desde que haja conexão entre eles. Então nós temos aqui o erro, não precisa de conexão, mesmo que não haja conexão. Resposta seria letra C. Bom, nós fizemos a leitura dos artigos, fizemos um exercício respectivo com relação às modificações de competência. É importante que você repasse esses exercícios, bem como refaça a leitura dos artigos e vai fazendo as suas anotações e colocando isso visível. Não se esqueça, conexão comum à causa de pedir ou pedido. Continência, identidade de partes e causa de pedir, mas um pedido, por ser mais abrangente, vai englobar o outro. Não se esqueça desses detalhes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.